Olá, sou o professor Paulo Tambellini. Vamos à aula 8, parte 2 de convecção forçada externa. Muito bem, agora vamos ver os valores locais, escoamento laminar, tá? Coeficiente de atrito local é dado por esse termo, 0,664 vezes o número de Rn elevado a menos meio. E aqui, de um modo geral, a gente vai ver só fórmulas, tá? O número de Nusselt local, 0,32 Rn de x elevado a meio vezes pronto elevado a 1/3. No Sherwood, tá? É o Rn, só que ao invés de pronto é o Schmidt elevado a 1/3. Ok? Os valores médios, tá? Os valores são os dobros do que estavam anteriormente, tá? Isso vem da integração. 1,328 por coeficiente de atrito. O número de Nusselt está aqui e o número de Sherwood está aqui, beleza? Para a placa toda, tá? Ao invés de usar X, vai usar L, tá? É só essa a diferença. Os valores para metais líquidos do número de Prandtl, né? Com um Prandtl pequeno, tá? O número de Nusselt é esse aqui, tá? Prandtl menor que 0,05. A gente define, e para Peclet maior ou igual a 100, né? O número de Peclet é o número de Rn vezes o número de Prandtl, ok? Que é a razão entre a taxa de transferência de calor por advecção e por condução, beleza? Número de Nusselt para escoamento laminar proposto por Churchill e Zoe, tá? É essa fórmula aqui, para Peclet maior ou igual a 100. Lembrando que o número de Nusselt médio é 2 vezes o número de Nusselt local. A espessura da camada limite, tá? No escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica, tá? Aquele outro da placa laminar, lembra que tinha o número 5 e era Rn elevado a meio, tá? Aqui é 0,37. O coeficiente de atrito local é esse agora, o número de Rn elevado a menos meio, válido para Rn entre 5 vezes 10 a quinta e 10 a oitava, ok? Escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica, os valores locais estão aqui, o número de Nusselt e o número de Sherwood, tá? Prandtl muda para Schmidt, essa é a diferença, só que os intervalos de Prandtl e Schmidt mudam, tomar cuidado com isso, tá? Escoamento turbulento, valores médios para uma placa de comprimento L, tá? Estamos aqui com o de atrito médio, o número de Nusselt médio e o número de Sherwood médio, tá? Agora, esses números, valores médios, não quer dizer que sejam dobros locais, tá? Escoamento misto sobre uma placa isotérmica. Os valores médios, você faz a integração de 1 sobre L, da parte laminar, de 0 até o X crítico, mais o X crítico até o final da placa, dado coeficiente de atrito turbulento. Então, a gente tem esse valor aqui, ó, para Rn entre 500.000 até 10 a oitava, beleza? O número de Nusselt para escoamento misto, tá? Pronto, maior a 0,6, tá? Nós temos esse termo. E o número de Sherwood, tá? Que ao invés de Prandtl é o Schmidt. E agora nós temos uma placa com comprimento inicial não aquecido. Então tem uma parte aqui que não está aquecido, só começa a aquecer depois de um determinado comprimento inicial, beleza? Velocidade, temperatura, né? Densidade aí da corrente livre. Tá? O número de Nusselt para regime laminar é esse, tá? O número de Nusselt para regime turbulento é esse, né? Temos esses valores aí, ok? E o número de Nusselt para regime laminar para x inicial igual a 0, e para o turbulento é esse aqui, ok? E aí nós temos essa equação aqui, tá? Para escoamento laminar turbulento, a gente tem esse número de Nusselt. Para regime laminar, o P igual a 2, para regime turbulento, o P igual a 8. Tá? Essa é a diferença, beleza? Transferência de massa, tá? Para regime laminar ou para regime turbulento. E aí nós temos aqui o X inicial para turbulento, o X inicial para laminar e o X inicial para turbulento. Mesma coisa que era do número de Nusselt, aqui nós temos o número de Sherwood. Regime laminar P igual a 2, regime turbulento P igual a 8. Placa com fluxo de calor constante, tá? Nós temos o número de Nusselt, que é esse termo aqui, tá?
para regime laminar, para regime turbulento é esse valor aqui. E aí nós temos que a temperatura da placa, a temperatura da corrente livre, mais o fluxo de calor dividido pelo HC. Tá? Agora nós temos esse valor do fluxo de calor. Nós vamos determinar a temperatura da placa. Tá? A temperatura média é a temperatura da corrente livre, mais o fluxo de calor dividido pelo HCl. Tá? O número de Nusselt médio para regime laminar e o número de Nusselt médio para regime turbulento. E acabou.